Javier Milei. O presidente da Argentina, Javier Milei, segue atacando o Lula em suas redes sociais. No último domingo, ele compartilhou um texto em que o chefe de Estado brasileiro é chamado de porco. Milei, que é aliado dos Bolsonaros e de Donald Trump, repostou uma publicação do deputado republicano Carlos Gimenez, que diz o seguinte, abre aspas, o ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vem diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista. Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco. Fecha aspas. Nos últimos dias, o volume de mensagens sobre Lula na movimentada conta de Milei aumentou. Uma outra publicação compartilhada pelo presidente argentino diz que o esforço de grande parte da imprensa argentina para forjar a imagem de um inexistente Lula inocente e honesto foi monumental. E aí, Reinaldo? Olha, aí é a vagabundagem inaceitável. O Mauro Vieira concedeu uma entrevista para a imprensa argentina, disse que as agressões do. Eu já estou avançando aí, tá? Na seguinte, que é uma entrevista para o Clarim, que as agressões do Milei têm de parar para que se tente retomar a normalidade. Agora, o Milei não quer parar, né? Me parece que ele vai levar adiante essa postura, ao menos até o processo eleitoral, né? E se o Flávio ganhar, aí então ele, ele vai considerar que está tudo certo, né? Que ele fez o trabalho dele e haverá ali o alinhamento e tal. Não é hoje o que as pesquisas apontam, né? E tá tudo, tá tudo de cabeça para baixo por lá também, né? Porque até o chanceler da Argentina disse que, bom, a Argentina espera uma mudança de governo brasileiro. Cara, isso é um troço absolutamente absurdo, inaceitável, que nem leva em conta os interesses da própria Argentina. Por enquanto, as relações comerciais entre os dois países seguem tranquilamente, né? Agora, é o que dá ter um maluco, literalmente um delinquente na presidência da República, né? É, Vamos fazer a nossa última pausa, porque eu quero continuar nisso, Léo, porque aí a gente já salta nesse intervalo para 10 aí, porque o Flávio nem tem muito a ganhar eleitoralmente com isso, ele tem mais a perder, na verdade, né? Uhum. Que a maioria não gosta dessa intervenção. Vamos lá. Um recorte da pesquisa Genial Quest, divulgado na última quarta-feira, indica que o apoio de Javier Milei a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial aumenta as chances de voto em Lula. De acordo com essa sondagem, essa aliança entre o presidente argentino e o candidato do PL aumenta em 34% as chances de voto em Lula contra 27% das intenções de voto em Flávio. Além disso, 17% dos entrevistados afirmaram que o apoio de Milei aumenta as chances de voto em outros candidatos, enquanto para 16% dos eleitores a chancela não altera a própria escolha. A pesquisa foi realizada entre 31 de julho e 3 de agosto de 2026 e ouviu 2.004 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais, para menos. E aí, Reinaldo? Olha, assim, eu não estou desconfiando dos números, mas assim, de maneira geral, sim, eu acredito que mais tira voto não, mais contribui para não dar voto do que para dar voto, né? Há um sinal aí. Sim, eu duvido que o cara, eu sou flavista, convicto, tal, o Milei apoia ele, não vou votar. Eu acho que isso tem mais peso naquele eleitorado que eventualmente poderia votar em um, poderia votar no outro e não vê com bons olhos essa intervenção, porque não tem como ser positiva, né? É, eu diria assim, do futebol a algumas outras questões, né? A Argentina, vivos argentinos,
um cinema maravilhoso, um futebol assim, sempre muito bom, uma literatura espetacular, etc. Tudo maravilhoso. Agora, a média da população brasileira, a média da população argentina, né, a gente chama de hermanos até com uma certa ironia, né? Aí vem uma figura como esse Milei, que lembra muito mais um clown, né? Um mau palhaço, né? Do que um presidente, não me parece que ajude. Acho que mais prejudica do que ajuda. Mas aí, né, o Flávio deve achar que ajuda. E sem contar que as medidas do Milei são sempre contra pobres, né? Se o Milei é uma referência do Flávio, a gente tem uma ideia do que ele pretende fazer se eleito, né? Esse é o fato.